Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 7, aonde foi feita a leitura da palavra de Deus, que diz assim: porque vivemos por fé e não por vista, e não pelo que vemos. Eu quero colocar o tema desta mensagem, o versículo que nós lemos mesmo. Porque vivemos por fé e não por vista. E é dentro desse versículo que eu quero trazer algo para as nossas vidas nesta noite. O escritor aqui desta epístola, dessa carta, ele disse que devemos viver por fé e não por vista. Todos nós sabemos, e principalmente o povo cristão, que nós temos duas nacionalidades. Temos a terrestre e a celeste. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, somos peregrinos, somos forasteiros. Estamos aqui apenas de passagem, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa nacionalidade terrestre, pois somos brasileiros e vivemos neste mundo. O outro fator interessante que nós precisamos entender é que quem é cristão entende que por existir um mundo espiritual, não somente o mundo físico, este que nós vivemos, existe também um mundo espiritual. E querendo ou não, o mundo espiritual, ele influencia no mundo físico. Uma das provas disso é que o próprio Deus, ele intervém ou intervê no mundo físico. Quando muitas vezes alguém vai ao médico, o médico diz assim: a tua doença não tem cura. Você tem apenas 2, 3, 5, 6 meses de vida. Aí de repente ele volta lá novamente, faz um check-up dos exames e aquela doença sumiu, desapareceu. O médico diz assim: como pode essa doença desaparecer? Não tinha como esse câncer desaparecer. Foi Deus que curou. Houve uma intervenção espiritual, uma intervenção divina no mundo físico. A doença era física, mas Deus, com seu poder, ele interviu e ali nós vemos. Não somente Deus intervir, mas os demônios também intervêm no mundo físico. É por isso que Jesus disse que o diabo ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E nós encontramos várias passagens bíblicas mostrando a influência de Satanás sobre a vida humana. Nós vemos que o mundo espiritual, ele influencia no mundo físico. E não é à toa que o mundo está do jeito que está, irmãos. Não é à toa que as pessoas estão do jeito que estão. E a gente precisamos entender que nós não vivemos apenas por vista, mas vivemos por fé. O crente, ele precisa viver não apenas por vista, mas por fé. Até porque a Bíblia diz que fé é o quê? O que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é crer sem ver. O mundo espiritual é preciso a gente ter fé. Até mesmo a Bíblia é repleta de versículos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que o cristão ele deve e precisa viver com fé. É de fé em fé. Abacuque diz assim: olha, o justo deve viver pela fé. É pela fé que nós vivemos.
Nós não somos materialistas, nós nem tampouco somos espiritualistas. Estamos ali no equilíbrio. Vivemos no mundo e sabemos que nós vivemos no mundo físico, mas nós também sabemos que nós vivemos em um mundo espiritual, que sofre influência espiritual. É preciso estarmos vivendo, crendo em Deus, acreditando em Deus todo o tempo, todo dia, porque a nossa fé, a nossa vida como cristão exige isso, que nós vivemos com fé, crendo. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2 e versículo 4, diz que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu capítulo 1, em versículo 17, o justo viverá da fé. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6, diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso, irmãos, para que aqueles que se aproximem de Deus, é preciso que eles creiam em Deus. Não tem como alguém se aproximar de Deus sem crer nele, sem acreditar nele. É preciso usarmos a nossa fé, não uma fé vã, não uma fé fútil, não uma fé insignificante, mas uma fé válida em Deus, em Cristo. E nós, como cristãos, precisamos usar a nossa fé, crer nele, acreditar nele, viver de fé em fé. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Jesus quer do seu povo. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Irmãos, para quem quer viver com Cristo, tem que crer nele. Não tem como alguém viver com Cristo sem crer em Cristo, sem crer em Deus. Que vida cristã é essa? Viver sem acreditar nele, sem crer nele, sem crer no poder dele, sem crer no cuidado dele para conosco, sem crer na sua presença, sem crer no seu cuidado especial para conosco. Que vida é essa cristã? Se nós vivemos com Cristo e nós não cremos em Cristo, que tipo de cristão somos nós? E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É assim. Tem gente que às vezes acredita em todo mundo, mas não quer acreditar em Deus. Quando a gente vai ao médico, o que é que o médico vai lá? O médico nos atende, nós falamos para ele o que é que nós estamos sentindo, ele avalia, ele vai lá, prescreve uma receita, aí nós vamos à farmácia, compramos o remédio, aí está na nossa mente: eu vou ficar bom porque eu fui me consultar com o médico passou um remédio e esse remédio vai me curar, ele vai me deixar bom, não é assim? Passamos a acreditar no médico. E Jesus, ele é médico dos médicos, amém? Eu não estou aqui espiritualizando, essa não é a minha ideia não, irmãos. O que eu estou aqui tentando passar para os irmãos é que nós devemos ter fé em Deus, devemos crer nele, devemos realmente acreditar, depender por completo de Deus, amém? Existem 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé é a fé natural. O segundo tipo de fé é a fé espiritual. E o terceiro tipo de fé é a fé como dom de Deus. A fé natural é de onde se manifesta a fé salvífica. É essa que nos aproxima de Deus. E isso está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom aqui não se refere à fé, se refere aqui à vida. A vida é um dom de Deus, mas é através da fé que está impregnada em nós que nós nos aproximamos de Deus.
Nós ouvimos uma mensagem, nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos um testemunho, e através desta mensagem, desta pregação, desse testemunho, nós passamos a acreditar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai, ou seja, vai ao Pai, se não for por intermédio dele. E aí nós entregamos a nossa vida a Cristo, através da fé humana. A fé salvífica me levou a Cristo. Aí daí por diante se manifesta a segunda fé, a terceira fé na vida do cristão. A segunda fé que eu falei, que é a fé espiritual, é de onde vem a obediência, a fidelidade a Deus. E isso está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Em algumas traduções está a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vai como dom, como fruto, como espiritual. Esta vem para nós como um fruto do Espírito. Este tipo de fé aqui, irmãos, é o seguinte: ele morre, mas não nega Cristo. Quando alguém que não conhece a Cristo, ele não vai dar a sua vida pelo Evangelho. Vai dar? Não vai dar. Ele vai dar a sua vida por Cristo? Não, ele não vai dar a sua vida por Cristo. Mas quem tem essa fé, depois da fé salvífica, depois que tiver um encontro com Cristo, essa fé, o fruto do Espírito, adentra em nós, em nossas vidas, no cristão, e fica impregnado em nós. Aí nós preferimos morrer do que negar a Cristo. Preferimos morrer do que deixar a Cristo. O mundo pode chover canivete, chuva de canivete, mas nós, quem tem esta fé como fidelidade a Cristo, não deixa ele por nada, irmãos. Significa que esta fé, com o fruto do Espírito, é a fé de fidelidade. Só quem tem esta fé é quem já foi alcançado através da fé salvífica, foi alcançado por Cristo. A terceira fé, irmãos, é a fé como dom. É de onde nos faz acreditar inteiramente nas coisas de Deus. E está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 7 ao versículo 11. Mas no versículo 9 está especificamente mostrando a fé aqui como dom. O Espírito da fé, e para outros dá o poder da cura. Aqui o Espírito Santo de Deus dá o dom da fé, dá aos seus filhos, dá à sua igreja. Irmãos, esse dom aqui da fé nos leva a crer em coisas que o mundo acha absurdo. O mundo acha que não existe, que isso é apenas fantasia. Quem tem esta fé como dom de Deus na sua vida, acredita em coisas extraordinárias, acredita de fato no poder de Deus, acredita que Jesus, Deus, abriu o mar vermelho. Quem tem esta fé aqui, acredita que Jonas foi engolido por um peixe. Quem tem esta fé aqui, irmão, acredita que Jesus morreu, passou 3 dias e depois ressuscitou. Quem tem esta fé aqui, irmão, acredita, irmãos, de maneira que não há dúvida na sua vida sobre a manifestação curadora de Deus. Quem não acredita é porque é incrédulo, não tem este dom. Quem tem este dom aqui de Deus, o dom da fé, acredita piamente, inteiramente. E tem mais uma coisa: ele não tem dúvida nenhuma, irmãos, que Deus, ele pode fazer aquilo que é impossível se tornar possível. Amém? Vamos aplaudir Jesus, ele merece, né? Amém? Amém. Glória a Deus. E é me baseando nisso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque essa última fé é uma fé que nos leva a crer, a acreditar sem titubear, sem cambalear. Ele mantém a sua fé
crendo em Deus piamente. Mas hoje nós vivemos uma inversão do verdadeiro evangelho. Veja que inversão de valor, inversão do verdadeiro evangelho, porque hoje se prega evangelho da facilidade, evangelho da conveniência, evangelho da barganha, evangelho daquele evangelho que vale tudo, evangelho que tudo pode. Mudaram tanto o sentido do evangelho que passaram uma ideia de que ele, o evangelho, estará à disposição do povo e não o povo à disposição do evangelho. A ideia é que o evangelho deve estar à disposição da igreja e não a igreja à disposição do evangelho. É assim que está acontecendo. A ideia de hoje, irmãos, é que Deus deve estar à disposição da igreja e não a igreja à disposição de Deus. É como se a igreja fosse a lâmpada e Deus fosse o gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, o gênio sai e diz: meu amo, meu Senhor, estarei à sua disposição, peça tudo o que quiser e eu lhe darei. É assim que hoje está o evangelho em muitas igrejas, e é isso que está perturbando a vida de muita gente. Evangelho da prosperidade, que você não pode passar por situações financeiras, você não pode adoecer, você não pode entrar em uma decadência financeira. Esse evangelho que se prega por aí afora. Se você adoecer é porque você está em pecado, é porque é o demônio, você está com encosto, você tem que tirar esse encosto. Se você está ruim financeiramente, o demônio está com você. É assim que eles pregam. Eles pregam que nós, evangélico, cristão, devemos viver uma vida sem nenhum tipo de problema. Aí eu pergunto, nós estamos aonde? Na terra ou estamos no céu? Estamos na terra, nós trabalhamos o dia para comer à noite, não é assim? Ou trabalhamos um mês para receber o salário e para assim nos mantermos. E nós sabemos que até o alimento que nós comemos não é saudável como antes. E às vezes vêm as enfermidades, às vezes nós procuramos, às vezes a culpa é nossa. Mas existe evangelho aí e tem muita gente crendo. É por isso, irmãos, que essa pandemia, esse vírus tem perturbado a vida de muita gente. Tem deixado muita gente doida. Tem deixado muita gente louca. Tem muita gente que deixaram até mesmo de crer, de acreditar no poder de Deus, irmãos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Servir ao Senhor nunca foi fácil, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem no Antigo, nem no Novo. Em tempo nenhum servir ao Senhor, servir a Deus, ser crente foi fácil. Um lugar menos difícil do que o outro, mas sempre foi difícil servir ao Senhor. Se nós olharmos, irmãos, quantos profetas não foram mortos no Velho Testamento por ser fiel a Deus? Quantos cristãos não foram mortos por ser fiel a Deus no Novo Testamento? Quantos? Se nós olharmos no Novo Testamento, irmãos, quantos profetas não foram mortos pelo rei Acabe? Quantos profetas não foram perseguidos e mortos por Jezabel? A Bíblia diz que o profeta, conhecido como profeta chorão, Jeremias, sofreu tanto só porque ele era fiel a Deus, só porque ele cultuava e obedecia e falava aquilo que Deus mandava. Ele foi jogado na cisterna, ele chegou até a amaldiçoar o ventre que ele pôs no mundo. Maldito homem que sou, simplesmente porque estava obedecendo e servindo ao Senhor. A Bíblia diz que José, irmão, só porque José era fiel a Deus, José servira ao Senhor, José era fiel ao seu pai, obediente ao seu pai, os seus próprios irmãos tentaram matá-lo, tirar a sua vida. O menos mal disse assim: não matamos, mas vamos vendê-lo. E vendeu como escravo.
Sabe por que José sobreviveu? Porque Deus estava com José. E é o que nós devemos nos mantermos acreditando, irmãos, é que Deus sempre estará conosco. Amém? Todo o tempo você é fiel a Deus, você é fiel a Deus, então Deus vai continuar com você e sendo fiel a você em todo o tempo. Se nós olharmos no Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver e nós devemos observar que o evangelho verdadeiro não é aquele evangelho só de prosperidade, só de alegria. Não é a vida só de prosperidade, uma vida de alegria, mas é vida também de tristeza, de lamento, de choro e também de sorriso, de alegria. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não é por causa do dinheiro que você recebe, não é por causa de alguma coisa que você ganhou, não. Sabe por quê? É porque no meio da luta, no meio do problema, no meio do vendaval, a gente permanece fiel a Deus e a nossa salvação está garantida, porque o mais importante de tudo é a salvação. Não são os bens materiais, é a salvação, é a eternidade com Cristo. Uma coisa interessante que nós observarmos na vida de um homem chamado Jó. Jó sofreu, irmãos. Jó sofreu. E se você olhar a vida de Jó, Jó era um homem que sacrificava a Deus, era um homem que obedecia a Deus, era um homem que honrava a Deus. Ele tinha uma esposa, tinha uma família, ele tinha filhos, mas ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a riqueza, perdeu os amigos, perdeu tudo. Mas sabe o que foi que Jó disse? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E aí, irmãos, você está disposto? Você está disposto a ser fiel a Deus até o fim? Nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Se nós olharmos no Novo Testamento, quantos cristãos foram mortos? Quantos cristãos foram abatidos por amor ao Evangelho, por servir a Cristo? Olha só, se eu contar aqui, a Bíblia diz que Pedro, e olha aqui no livro de Atos dos Apóstolos, diz que a resta de Pedro, aonde passava, aonde tocava nos enfermos, eles eram o quê? Curados. Mas a história diz que Pedro, ele foi arrebatado para o céu, foi assim? Não. A história diz que Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E era crente, era cristão. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma graça, um poder de Deus tão grande na sua vida, que apenas o suor, o lenço de Paulo tocava nas enfermidades, as enfermidades iam embora, pessoas eram curadas. A Bíblia diz que estava um homem, sendo seu ouvinte lá, sentado na janela, o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Ele cochilou e morreu, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aí Paulo disse assim: não se aquiete, não se afobe, não fica apavorado. Foi lá, orou, deu um abraço e ele foi ressuscitado. Aí a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado para o céu, foi assim? Não. A história diz que Paulo foi decapitado em Roma, foi morto, perdeu a cabeça por amor ao Evangelho. E ele falou assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Devemos viver por fé e não por vista, irmãos. Todo crente deve viver crendo em Deus, acreditando em Deus, até o fim da sua vida. Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, segundo a tradição da Igreja Católica, afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado.
Mateus, o ex-cobrador de imposto, ele morreu em decorrência de um ferimento de espada. André, há relatos que dizem que ele morreu a flechas durante suas orações, e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Tiago menor teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sacerdote que queria que ele denunciasse os cristãos. A história diz que o apóstolo João não morreu de causas naturais. Mas sabe o que aconteceu com o apóstolo João? João foi colocado dentro de um tambor de azeite quente para ser morto. E ele sobreviveu, foi levado como prisioneiro para a ilha de Pátimo para trabalhar quebrando pedra. Tudo isso por amor ao Evangelho. Irmãos, o verdadeiro Evangelho não é evangelho de facilidade não, irmãos. Evangelho, Deus, Ele abençoa, Deus nos faz prosperar. Ele nos faz prosperar sim, sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: evangelho é para ensinar o homem, o ser humano a morar no céu. Evangelho não é um objeto, sagrado, que você entra e você sai rico. Não, irmãos, é muito bonito quando alguém diz assim: olha, vem para a igreja que tu serás curado. Eu creio, eu acredito, mas nós devemos pregar direitinho para que essas pessoas não saiam enganadas, porque não é chegar aqui e sair curado, não é isso não, irmãos. Evangelho é para salvação, evangelho é para ensinar para morar no céu. Agora nós sabemos que Jesus cura ou não cura? Cura, liberta, transforma a vida. Mas Ele cura, liberta, transforma a vida para morar no céu. A eternidade, irmãos. Eu já preguei aqui uma vez e vou dizer: olha só, a morte de Policarpo mesmo, da igreja de Esmirna, que era discípulo de João, do apóstolo João. Ele foi morto o quê? Ele foi morto queimado. E mandaram ele negar Jesus, maltratar Jesus, xingar Jesus. Xinga Jesus, que tu vai ser salvo. Ele disse: não, eu prefiro morrer, mas não vou amaldiçoar o meu Cristo e não vou negar o meu Cristo. Morreu queimado, cantando e louvando ao Senhor. A Bíblia diz que Antipas, olha só, Antipas da igreja de Pérgamo. Quem era Antipas? Antipas era fiel testemunha de Cristo. Jesus o amava, Antipas, mas Antipas foi morto, irmãos. Segundo a história, diz que ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze e foi colocado no fogo e ele morreu asfixiado. Veja que o evangelho, em toda a história do cristianismo, para o evangelho não houve facilidade nenhuma. E às vezes tem gente que pensa e às vezes prega isso, dizendo que o evangelho, você entra pobre e sai rico, você entra doente e sai curado, e pode sair. Deus abençoa, mas esse não é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. O evangelho que deve ser pregado, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que liberta a vida, o evangelho que conduz, prepara o homem para morar na eternidade com Ele, irmãos. Porque tudo aqui fica ouro, fica prata, fica riqueza, fica patrimônio, fica casa, fica tudo, conta bancária fica, não é verdade? Mas a salvação, a alma, o espírito estará com Cristo de eternidade a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Guarde isso. É melhor morrer crendo em Deus do que morrer incrédulo. É melhor morrer fiel a Deus do que morrer infiel. É melhor morrer doente servindo a Deus do que morrer sã, mas sem Ele. É melhor morrer queimado, decapitado, devorado por animais selvagens, do que viver sem Jesus. Isso é o mais importante, porque quem serve a Deus tem certeza da salvação. Quem serve a Deus tem certeza de que um dia vai morar nos céus.
quem serve a Deus, crê que um dia Jesus virá e nos levará para morar com Ele de eternidade a eternidade. Olha só, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Sabe por quê? Todos nós sofremos quando nós perdemos alguém querido, porque ninguém quer perder alguém que ama. Seria anormal se um cristão não sentisse a perca de um ente querido. Se ele não sentisse, ele não é cristão. Ele não é humano. Ele tem um problema. Então é obviamente que todos nós, se perdemos alguém, nós iremos sentir. Mas a gente sabe que alguém, quando morre com Cristo, ele vive para Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aquilo que acontece com o injusto também acontece com o justo. Quando Deus manda chuva, manda tanto para justo como para injusto. E nós precisamos entender, irmãos, que o mundo aí não entende, não compreende. Quando alguém morre, como nós já perdemos muita gente boa, muitos cristãos bons. Eu conheci alguns pastores que morreram por complicações do Covid. Lázaro, o cantor Lázaro, que todos nós conhecemos, morreu antes de ontem. Faleceu. Tem um vídeo que está na internet, que eu vou postar até no Face, na página, que ele está lá deitado no leito lá, e tem uma enfermeira, alguém que está cuidando dele lá, cantando o hino, e ele canta um pedaço do hino. Irmão, isso é que é ser crente, irmão. Mesmo que ele esteja dando o seu último fôlego de vida, mas ele está servindo, cantando ao Senhor, porque ele crê que ele vai para um lugar melhor. O mundo não entende, irmãos. É por isso que alguns cristãos nas igrejas mais antigas eram assim. Os cristãos morriam, eles lamentavam, mas eles cantavam ao Senhor, porque sabia que o crente, o irmão, ele estava na eternidade, estava no lugar melhor. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem estão esperando o dia da ressurreição, em que Cristo vem buscar a sua igreja. Porque o mundo não conhece, mas nós conhecemos a palavra de Deus. O que aqui tem em Salmo 116 e versículo 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E aí? Sabe o que aqui diz em Apocalipse, irmãos? Capítulo 14, versículo 13, diz assim: feliz são os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Senhor, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Os nossos irmãos que morreram no Senhor são felizes, estão esperando o dia da ressurreição. É isso que a igreja, o evangelho deve pregar, irmãos. E é isso que nós cremos. O crente verdadeiro não tem medo da morte, não tem medo da doença, não tem medo do amanhã. O crente cristão, a igreja cristã, os irmãos aprenderam assim. Quantos cristãos não foram mortos, mas não negaram a Cristo? Disseram: eu prefiro morrer do que negar a Cristo. E muitos foram mortos, devorado por leões, partido no meio. Um cavalo puxava de um lado, o outro puxava de outro. Em Roma, para servir de espetáculo, o cavalo amarrava uma corda numa parte do corpo do cristão, amarrava no outro, amarrava no cavalo, e um cavalo ia para a direita, o outro ia para a esquerda, e rasgava no meio o cristão. Mas eles disseram: eu não nego a Cristo, permanecerei fiel até o fim. É isso, irmão, o evangelho é isso. Evangelho não é essas mentiras que pregam por aí, não. Que você não pode adoecer, que você não pode morrer. Isso é uma farsa, irmãos. Evangelho de Cristo verdadeiro é esse aqui. E se morrermos amanhã, morremos com Cristo. A não ser se alguém tiver em pecado. Aí sim. Aí tem medo do amanhã, tem medo da morte, né? Tem medo do que é que pode vir.
né? Aí sim, ele tem que se preocupar mesmo. Mas quem tem certeza da salvação, quem anda com Cristo em vida reta, não tem medo, irmãos. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que para ele o viver é Cristo e morrer é ganho. É ganho, irmão, morrer é ganho. Para quem conhece a Cristo, vive segundo a palavra do Senhor Jesus. Sabe o que é que o salmista disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu tenho que me consolar, irmãos. Eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte para os irmãos: o crente verdadeiro, irmãos, ele morre, ele pode morrer, mas ele morre crendo em Deus, amém? Ele morre acreditando em Deus. Isso é fé, irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabe que a fé em Deus não é para obrigar Deus a fazer, porque nós somos servos, não Senhor. Nós somos mandados por Deus e não mandamos em Deus. Vocês estão entendendo? Fé é a certeza das coisas que não vê, mas fé não é obrigar Deus aquilo que Ele não quer fazer. É isso que nós devemos. Muitos cristãos, como muitos pastores de Campina Grande, alguns que eu conheço, morreram. Eles morreram crendo em Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se como crente ele deve morrer, nem que ele dê o último suspiro, mas ele está acreditando que Jesus vai curar ele, amém? Isso é fé, irmãos, crer em Deus, acreditar em Deus. Isso é evangelho, o evangelho de verdade é esse. Evangelho de mentira é evangelho de enganação. É por isso que tem muita gente aí que às vezes entra nessas igrejas, escuta essas mensagens aí, né, de autoajuda, mentirosa, enganosa, e às vezes sai da igreja desenganado, frustrado. Sabe por quê? Porque ela não ouviu o verdadeiro evangelho. Evangelho é assim: olha, irmão, eu vou orar por você, mas eu creio que Jesus vai curar. Se ele não curar, é problema dele, não é assim? Ou não? Não, porque eu sou de fé, sou cheio de fé, eu vou orar e tu vai ser curado agora. Eu creio que Jesus pode curar, amém? A oração certa é essa: eu creio que Jesus pode curar, e eu vou orar para Ele curar, pedir para Ele curar. Eu creio que Ele pode curar. Agora, se que Ele quiser curar, amém, e se Ele não quiser curar, amém também. O poder é dele, irmão. Ele é que faz como quer, da maneira que quer, quando ele quer. Não somos nós, não. A gente não precisa ensinar Deus a trabalhar, não. É Deus quem nos ensina, e nós precisamos de Deus para nos ensinar a fazer as coisas, a andar conforme a sua vontade. Isso é ter fé. Crente, ele morre crendo, e isso não é desfazer da fé, e isto não é morrer incrédulo, e isto não é morrer em vão, não, porque vivemos por fé. E vemos na história cristã, muitos, até Jesus morreu, irmão. Jesus morreu de uma morte mais cruel da época. Jesus foi crucificado. Ele poderia simplesmente ser morto, não era assim? Morria e estava feito o sacrifício, ou não era? Mas não, ele poderia ser morto com um arco flecha, uma lança, uma espada no coração, morrer e pronto, e acabou. Mas Jesus morreu morte de cruz, uma das mortes mais cruéis da época. O seu corpo, a sua costa foi dilacerada. Jesus transpirou sangue. Se Jesus foi morto, irmão, se Jesus, o nosso Cristo, o Salvador, ele mesmo disse assim, olha, Pedro disse assim, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, o Senhor não vai morrer, a gente não vai deixar o Senhor morrer. E ele tentou ainda, né? Quando veio o soldado, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado, Malco, né? Jesus disse, não é assim não. Para trás de mim, Satanás, né? O diabo estava usando a Pedro. Jesus falou assim, olha, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele enviaria legiões de anjos. Jesus morreu. Irmãos, o último profeta, chamado João Batista, ele pregou, e depois ele foi arrebatado. Foi assim? O que aconteceu com João Batista? Ele foi decapitado, a sua cabeça foi colocada, né, numa bandeja.
Irmãos, o evangelho não é fácil não, irmãos. O evangelho, a gente precisa saber que a gente não é imune. A gente morre crendo em Deus, como muitos cristãos nos ensinaram e a palavra de Deus nos ensina. Mas a gente morre crendo em Deus, acreditando em Deus até o fim, que Ele pode fazer um milagre, amém? É isso que o cristão deve fazer. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Fiquemos de pé neste momento, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor. Eu falei no início, irmãos, nós vamos estar iniciando uma campanha de oração todos os domingos, das 17h30 até 10 para as 18 horas, 10 minutos antes do culto oficial da igreja. Ninguém aqui é obrigado a vir, viu, irmãos? Ninguém aqui é obrigado a vir. Eu senti no coração de vir orar. Se você também sentir no coração de vir orar, venha. Eu vou estar aqui. Amém? Das 17h30 até o horário específico que eu falei. Se você sentir o desejo de vir, amém. Se vocês não quiserem vir, amém também. Mas eu vou continuar orando, porque eu creio no Deus de milagres. Amém? Eu creio no Deus que pode fazer acontecer o impossível. Eu creio. Ore pela nossa irmã Elineide, ore pela sua família. Está aí o irmão Leandro, a irmã Lanjinha. Pegou aí, né, o Covid-19 aí, mas passaram. E a gente pode pegar, qualquer um da gente, irmãos. Eu oro para que a gente ninguém pegue. Se pegar... Olha, vou dizer para vocês, irmãos, se pegar, não tenha medo não, irmão. Amém? Você vai orar a Deus pedindo para não pegar essa doença, esse vírus. Amém? Ora a Deus, Deus me livra. Eu acredito que o Senhor pode me livrar, vai me livrar. Me livra, ore, ore. Se o Covid te pegar, você vai orar a Deus, Deus, eu quero viver. Amém? Eu quero viver mais na terra, me cura. Aumenta aqui a minha imunidade. Amém? Até o fim a gente deve orar, acreditando em Deus, na providência de Deus, que Deus tem algo a realizar em nossas vidas ainda aqui na terra. Amém? Esta é a oração do crente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento crendo, acreditando. Nós oramos neste momento, Senhor, agradecendo ao Senhor por este culto, por estes minutos que nós passamos na Tua presença, por estes minutos que passamos aqui, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Pai amado, nós apresentamos aqui a Tua igreja, os Teus filhos. Sabemos que tem muita gente, Senhor, que está apavorada, que está desesperada, e de fato, Senhor, é normal, ó Deus, mas eu oro pelo Teu filho, eu oro pela Tua filha, eu oro pela Tua igreja, eu oro por esse irmão, por essa irmã. Estenda as Tuas mãos sobre a sua vida, Senhor, sobre a sua vida, e que o Senhor continue poupando a sua vida, dando saúde, e nós cremos no Teu milagre, cremos na Tua providência, cremos, Senhor, no Teu livramento. Eu oro aqui pela Tua igreja, que o Senhor continue abençoando, continue livrando, continue fazendo milagre, realizando maravilhas, continua fazendo proeza. Eu oro também pela nossa irmã Elineide, por toda a sua família, que a Tua mão, Senhor, continue estendida sobre a vida da Tua serva, sobre a vida da sua família, poupando, guardando, dando saúde, livrando. Cremos no Teu poder, Senhor. Ó Deus, nós oramos, não é te obrigando, mas nós oramos pedindo a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, por nossas vidas, pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Poupa a vida, Senhor, nos guarda. Assim oramos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém? Assim, com as suas mãos estendidas, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo vós, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos.